Olá, bem-vindo ao canal Aprendendo Senhoras. Hoje a gente vai falar sobre a PEC 6 2019, que é relacionada à Previdência Social. E como, no passado, como foi cada uma dessas mudanças na Constituição sobre a Previdência. Tanto nos governos passados e como foi essa PEC em si. Historicamente, o Brasil já tem uma série de mudanças. No total, temos 6 mudanças sobre a Previdência, que vem de alguns governos que desde 93. A primeira foi no governo de Itamar Franco, em 93. Trata-se da PEC de número 3. Ela é voltada praticamente para os trabalhadores do setor público, determinou que as pensões e aposentadorias dos servidores públicos fossem custeadas pela União e pelos próprios servidores. A segunda foi do Fernando Henrique Cardoso, 5 anos depois, em 98. A PEC de número 30. Ela mexeu na aposentadoria tanto dos trabalhadores do setor público quanto da iniciativa privada. Mudanças foram maiores a partir daquele momento. Não seria mais considerado o tempo de serviço do trabalhador, e sim o tempo de contribuição para o INSS, definido como 30 anos para mulheres e 35 para homens. Além disso, a reforma do governo também implantou o fato da previdenciária. A partir de agora, o governo do PT teve 4 mudanças na Previdência, 2 pelo governo Lula e 2 pelo governo Dilma. A reforma da Previdência do governo Lula, as 2 primeiras foram em 2003 e uma em 2005. Elas tiveram foco no funcionalismo público. Em 2003, a reforma criou um teto para os servidores federais, instituiu a cobrança de contribuição para pensionistas e inativos e alterou o valor do beneficiário para tais. Estabeleceu que as aposentadorias e pensões de servidores públicos seriam com base na média de todas as remunerações, além de ser taxado os aposentados, que passava a contribuir com 11%. Em 2005, ele beneficiou os trabalhadores de baixa renda, o que não tinham renda no caso, os quais foram enquadrados no sistema de cobertura previdenciária, com contribuições e carências reduzidas, passando a ter direito a um salário mínimo. O governo Dilma também teve duas PECs sobre a previdência que passaram. Uma delas buscava alterar a idade de acesso à aposentadoria integral. A regra de pontos, conhecida como 85-95, levava em consideração a soma da idade ao tempo de contribuição. Assim, para mulheres, essa soma deveria constar 85 e para homens 95, para que os trabalhadores tenham direito a receber os benefícios integral. As aposentadorias por invalidez no setor público foram alteradas. O cálculo passou a ser realizado com base na média das remunerações do servidor e não com a base na sua última remuneração. No governo Temer, ele tentou uma nova reforma também. Essa reforma dele já era uma coisa muito mais radical e dificilmente ia passar. Não foi à toa que ela não passou, por vários motivos, principalmente pela conjuntura nacional na época dificultou a tramitação dessa proposta na Câmara. Governo Bolsonaro. Em 20 de fevereiro de 2019, o presidente Bolsonaro entregou pessoalmente ao Congresso a proposta de reforma elaborada pela equipe de Ministério da Economia, chefiada por Paulo Guedes. Um dos pontos cruciais da reforma é a proposta de transição do atual regime, que está por hoje, que é de repartição, para um regime de capitalização. No regime de repartição, os trabalhadores que contribuem para a Previdência estão, na verdade, pagando a aposentadoria de quem já está aposentado. No regime de capitalização, cada trabalhador será responsável por contribuir para a sua própria Previdência, de certo modo, como uma poupança. Paulo Guedes se espelhou no modelo previdenciário chileno, no que o dinheiro é administrado por empresas privadas que, por sua vez, podem investir no mercado financeiro. Aqui temos um gráfico das despesas. Os gastos com a Previdência Social são hoje a principal despesa do governo federal, superando até as secundaridades, como educação e segurança pública. Em 2018, recursos destinados ao pagamento de aposentadorias e benefícios previdenciários alcançaram 715 bilhões, representando 53% das despesas primárias. Segundo dados do Tesouro Nacional, é claro. Para 2019, o orçamento previsto para a Previdência é de 637 bilhões, quase o dobro da saúde, educação, assistência social, segurança pública e outras áreas juntas, que devem ter 360 bilhões. A previsão do Ministério da Economia é que essa reforma, o gasto com essa aposentadoria deve chegar a 80% das despesas primárias do governo em 2026. Aqui está o gráfico do déficit. Em 2018, o déficit total da Previdência Social do governo federal, excluindo os regimes próprios de servidores estatais e municipais, chegou a 285 bilhões, segundo os dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Neste período, os déficits de regime geral da Previdência Social, de trabalhadores da iniciativa privada e autônomos
do regime de previdência social de servidores federais e militares representaram 4% do PIB de 2018. Mantidas as regras atuais, esse déficit deve se praticamente triplicar até 2060, alcançando 11% do PIB, de acordo com as projeções atuárias da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Um gráfico sobre a desigualdade. Pessoas de maior renda entram no mercado formal de trabalho mais cedo e, portanto, conseguem se aposentar ainda ganhando mais. Aposentadorias por tempo de contribuição ocorrem quase 7 anos antes de serem concedidas por idade, segundo a Secretaria de Previdência. Além disso, as pessoas que trabalham mais tempo recebem menos da metade do referido para quem se aposenta antes. O que realmente modifica para o trabalhador? Nas regras antigas, o tempo de contribuição para o homem era de 35 anos e para a mulher era de 30 anos, sendo a aposentadoria por idade de 65 para homens e 60 para mulheres. No caso, para chegar a essas idades, você poderia contribuir por 15 anos ou 180 contribuições. Nas regras da PEC 6 de 2019, a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade seria de 65 para homens e mulheres 62, com 20 anos de contribuição, 5 anos a mais. Aposentadoria rural. A aposentadoria rural, ela teve poucas mudanças, muito poucas. Uma das mudanças é que homem e mulher se aposentam agora só com 60 anos, antes uma mulher era com 55, e o tempo de contribuição, que era 15 anos, passou para 20 anos. Aposentadoria dos professores. Antes não tinha idade mínima, era só o tempo de contribuição para os professores. Se eles, mulheres 25 anos e homens 30 anos. Com isso eles não tinha idade mínima, só tendo essa contribuído esse tempo eles poderiam se aposentar com qualquer idade. Já depois dessa reforma, a idade mínima é de 60 anos para homens e mulheres com idade mínima, né? E o tempo de contribuição é 30 para ambos, se torna algo igualitário. Vamos falar alguns prós e contras, poucos, mas vamos falar alguns. Quem é a favor da reforma vê o envelhecimento da população como uma das causas que a reforma tem que passar. O que significa isso? Conforme a expectativa de vida aumenta, a taxa vegetativa da população diminui. Chegaremos em breve a um cenário muito de trabalhadores inativos, que no caso de idosos e pensionistas, sendo sustentado por trabalhadores ativos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a razão de dependência dos idosos no Brasil, ou seja, a relação entre a população potencial inativa e a população potencialmente ativa, vai subir para 52% até 2050. Ou seja, 2050, para cada 100 adultos aptos a contribuir no mercado de trabalho, o país terá 36 idosos para pagar a aposentadoria. Então, a reforma é algo inevitável. Ela tem que passar de alguma forma e tem que ter uma para isso. Principalmente porque em outros países do mundo, ela foram feitas nas últimas décadas. Por esse mesmo problema. Outra. Os trabalhadores mais pobres já se aposentam por idade mínima. Outra justificativa para a reforma é que ela acabaria com os privilégios dos mais ricos. Isso porque a proposta de estabelecer a idade mínima como único critério para a aposentadoria iria igualar os mais ricos aos mais pobres, já que, segundo o estudo da IPE, a parcela da população com menos renda já se aposentada por idade não pode chegar ao mínimo de contribuição atualmente. Além disso, a proposta das novas alíquotas da contribuição para o INSS seria exigir mais de quem ganha mais, ou seja, os salários mais altos bateriam mais o valor do INSS, o teto de contribuição, de recontribuição, né? No caso, isso ia afetar as pessoas ricas. Outro ponto é que os brasileiros se aposentam cedo. Além de uma crescente taxa de envelhecimento, outro impacto para a Previdência é a média de idade que as pessoas se aposentam no Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho, hoje as pessoas se aposentam com em média 58 anos. Esse número ainda é menor entre os que se aposentam por tempo de contribuição, que é 56 anos para homens e 53 para mulheres. Quem apoia a reforma argumenta que a idade mínima brasileira para aposentadoria está entre as menores do mundo. Isso porque os países como Alemanha, Austrália, Bélgica e Espanha possuem idade mínima de 65 anos para ambos os sexos. E ainda pretendem aumentar essa idade para 67. Um ponto, principalmente o que mais é importante, é o déficit da Previdência. Quem defende a Previdência está relacionado à existência do déficit nessa conta, sabe dela. Desde 97, segundo os dados da Secretaria de Previdência, a conta da Previdência Social do Brasil apresenta déficit. Então a gente tem que reequilibrar essas contas.
Agora, os pontos para quem é contra. A idade mínima como única opção é injusta. Por quê? Para quem é contra a reforma de Previdência, a proposta do governo de estabelecer a idade mínima como critério único para se aposentar é considerado as diferentes expectativas de vida dentro do Brasil. Por exemplo, enquanto o estado de São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio Grande do Sul registram uma média de 77 anos de idade na expectativa de vida, em outros estados como Roraima, Rondônia, Alagoas, Piauí, essa média é de 70. Nesse sentido, a idade mínima é 62 anos para mulheres e 65 para homens, proposta pelo governo atual, é muito alta a próxima de idade da expectativa de vida de alguns estados. Além disso, aumentar o tempo de contribuição mínima para 20 anos para os homens é desconsiderar a realidade brasileira, marcada pelo trabalho informal, especialmente para as pessoas que têm menor escolaridade, que a informalidade é um dos muito grandes dentro do nosso mercado. Hoje, 15% dos trabalhadores não conseguem contribuir o suficiente para se aposentar. Um argumento contra a Previdência é uma questão de desigualdade de gênero. Quem é contra a reforma alega que aumenta a idade mínima para a aposentadoria de mulheres é desconsiderar a dupla até tripla jornada que elas enfrentam. Então, em geral, é muito ruim para elas. Além disso, nas categorias professores, a proposta de Previdência aumenta a idade mínima para as mulheres em 7 anos. Isso também, as que têm dupla jornada até tripla, dentro de casa, fora, com outros trabalhos, sofre bastante. Mais um ponto. Pode agravar a desigualdade e aumentar a pobreza. Uma das justificativas que é contra é porque o salário de benefício. Basicamente, eles têm um cálculo inicial para a grande maioria dos beneficiários previdenciários, ou seja, ele vai influenciar a renda final que o trabalhador ia receber. Assim, quando pela regra atual o cálculo da medida salarial utiliza as 80% de contribuição, mais altas do trabalho desde julho de 94, mais regras de proposta pela PEC, o cálculo da média salarial seria a partir de todos os salários dos trabalhadores desde 94. Isso quer dizer que teria risco de a média ser puxada para baixo, ao excluir as contribuições menores. Ainda pela proposta, a aposentadoria integral só seria possível para as mulheres após somar de 35 anos de contribuição e para os homens após cumprir 40 anos de contribuição. Além disso, a proposta também altera a renda de alguns ou outros beneficiários, como a pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria rural, e não somente iria diminuir o valor desses benefícios, mas também ia limitar o acesso a tais. E um ponto é que eles trazem que as novas alíquotas não atingem os mais ricos. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.